Luciana, não consegui pegar Boa todos os tarde, materiais. pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vou pedir para vocês Tudo ficarem pro. com os microfones desligados, porque senão vai atrapalhar os colegas depois para ouvir o Zoom, tá bom? Para não atrapalhar nas explicações. Hoje nós vamos fazer 3 experimentos, tá? 3 não, 2. Porque um deles era do vulcão, mas o do vulcão eu não vou fazer, tá? O do vulcão é uma reação química. Como eu não tenho argila e vocês também não têm, é meio complicado, vai fazer muita meleca aqui para poder fazer. Então, eu optei por não fazer o experimento do vulcão, tá bom? Mas nós vamos fazer os outros experimentos, ok? Então, nós vamos fazer 3 experimentos hoje. Da página 18, o da página 22, e nós vamos fazer um que eu tenho como sugestão no manual do professor, tá bom? Primeiro nós vamos fazer o da página 18. Na página 18, ele fala aí sobre a Pangeia, sobre a Gondwana, né? Que era aí como era o planeta lá na pré-história, né? Acreditava-se que todos os continentes, e acredita-se até hoje, que eram todos unidos. Por que isso? Porque quando você vai analisar os fósseis encontrados, você encontra fósseis iguais de uma mesma espécie em países diferentes, em continentes diferentes. Como assim? Então quer dizer que um animal que estava na África foi nadando e chegou no Brasil? Né? Pouco provável disso ter acontecido, porque a distância é muito grande. O que é mais provável de ter acontecido, né? Igual aparece no filme lá, Era do Gelo 4, que acontece lá a divisão dos continentes, né? O mamute Manny fica de um lado e a Ellie, que é a mamute, que é a esposa dele, fica do outro, né? E eles percorrem toda uma jornada para se encontrar. É claro que isso é uma historinha fictícia, mas que conta um pedacinho da história, né? Um momento da história aí que eles têm representado no desenho, tá? Então, lá no material de apoio, tem esta página aqui, correto? Que tem aí as divisões. Na parte de baixo, tem uma legenda, né? Dizendo aí sobre a porção de rochas, né, do continente e as espécies fósseis. E aí ele pede para a gente montar esse material, ok? Então, olha só, eu vou tirar do meu foco para vocês poderem ver eu montando aqui, tá? Dá para ver todo mundo direitinho? Acredito que sim, né? Então, olha só, primeiro, vamos começar com o número 1, que é esse daqui. Então, eu vou colocar ele aqui em cima, ok? O número 1, tá? Depois, eu vou pegar o número 2, né? Este daqui, ó. Número 2. E eu vou colocar o número 2 olhando aqui o tipo de rocha dos animais que tem, mais ou menos na mesma posição, ó. Então, aqui, eu tenho aqui, ó, esse desenho aqui, essas espécies animais. E aqui eu tenho também o mesmo desenho e espécimes animais. Então, eu vou colocar eles aqui, ó, próximos, ok? Eu vou colocar aqui, ó. Eles vão ficar próximos. Eu não preciso colocar grudadinho, mas eles têm que ficar próximos, tá? Depois, eu vou pegar o número 3. O número 3 é aqui, ó. Sul-americano, né? Então, ele vai ser encaixadinho aqui no meio, ó. Vai ficar aqui no meio, encaixadinho. Depois vem aqui, ó, número 4, né? Esse daqui é um território parecido aqui com a Oceania. A gente vai encaixar. Acho que eu já estou encaixando errado.
Não tá certo. Aqui. É meio complicadinho aqui, ó. Você tem que pôr tudo mais ou menos próximo. Aqui. Aqui, ó. Agora sim. Depois vem o número 5. É esse pedacinho pequenininho aqui. E o número 6, que é esse outro pedacinho. A gente vai encaixar aqui, ó. Número 6. Número 5. E, por último, aqui o número 7. Então, se você for olhar, ele vai ficar um encaixe quase, né, que perfeito. Por que não fica perfeito? Porque quando você rasga um papel, certo? As extremidades ficam com defeito. Quando você vai encostar de novo, fica perfeitinho? Não fica, né? Então, imagine que aonde você teve aqui essas divisões, a gente ainda tem que levar em consideração que teve rocha que desmoronou, várias coisas assim, foi para, né, para debaixo do mar e não foi possível, então não faz aquele encaixe perfeitinho, tá? Mas a gente consegue aqui ter uma ideia de como seria o continente único. Depois que vocês fizerem isso, daí vocês colam, tá? E envia para mim a foto, tudo bem? Eu utilizei aqui um pedaço de cartolina verde que eu tinha para fazer aqui o meu planeta. Precisa ser igual ao meu? Precisa ser cartolina? Não. Pode ser uma folha em branco mesmo, pinta de azul e cola em cima, tá? Pode ser verde água, também o verde clarinho, não tem problema, tá bom? O mais importante é que vocês façam isso dentro do planeta. Sim? Professora, Tá, sim? que página que você pegou esse... Esse material está no material de apoio, lá no final da apostila, Tá, tá? tá. Todo mundo entendeu a atividade que é para fazer? Os meninos que chegaram depois, que eu já fiz essa atividade, vocês assistam o vídeo depois para estar fazendo, tá bom? Eu não vou poder ficar voltando muito, não, tá? Cadê o meu outro pedaço aqui de planeta? Sumiu, desapareceu. Deixei tudo bonitinho, organizado aqui, o papelzinho acho que caiu no chão. Enfim. Ô, professora, é esse daqui, né? Isso, esse mesmo. Achei aqui. Tá. Na página 22, temos um outro experimento, certo? Que fala aí do movimento das placas tectônicas. Vários alunos me enviaram já esse experimento resolvido. E eu enviei como resposta para primeiro ver o vídeo, né, para assistir essa aula, para depois responder e fazer. Por quê? Porque a resposta não está correta, ok? Então, a gente vai precisar do quê? Vou tirar o foco de mim outra vez para vocês poderem ver, tá? Então, olha só, eu preciso de uma folha de sulfite dobradinha, igual a gente dobra na sala de aula para fazer leque, tá? Então, dobradinha, tipo sanfona. Vou precisar de 2 moldezinhos, um que se assemelhe ao Brasil e o outro que se assemelhe ao continente africano, tá bom? Então, olha só, eles vão ter mais ou menos isso daqui, ó, mais ou menos esse encaixe, ok? Opa, aqui, ó. Vendo? Mais ou menos esse encaixe. Precisa estar perfeito? Não, não precisa. Aí, no experimento, ele fala para você utilizar EVA, colocar uma massinha em cima dos moldes, tá? Como a gente vai usar outros tipos de materiais, se você não tiver
a massinha, você pode substituir por uma moeda, como me mostrou já a Maria Eduarda, né, da turma de vocês. Eu, ao invés de usar massinha ou moeda, eu fiz isso daqui, ó. Eu coloquei um pedacinho de durex atrás. Aí eu vou colar aqui, tá? Ó, vou deixar o mais juntinho possível e vou colar aqui em cima, ó. O efeito vai ser exatamente o mesmo, tá? Então, o que acontece? O nosso planeta, ele é dividido por camadas. Então, o núcleo é bem líquido, né? Que é o teu núcleo interno, núcleo externo. Depois eu tenho o manto inferior, o manto superior e por cima a gente tem a crosta terrestre, certo? Porém, a crosta terrestre, ela não é uma casquinha igual a pele do pêssego, que é lisinha e é toda juntinha, certinha, unida. Não. A nossa crosta, ela tem como se fosse rachaduras, divisões, tá? E nós estamos, os nossos continentes, inclusive a parte terrestre que fica no fundo dos oceanos, a gente está em cima de do que a gente chama de placa tectônica, uma placa rochosa que fica apoiada em cima do manto, ok? O manto, ele está constante em movimento. É um movimento rápido? Não, é um movimento lento. Conforme ele se movimenta, ele também movimenta essas placas. Então, acredita-se que, conforme foi tendo esses movimentos, tá? Então, as placas foram se afastando. Conforme as placas foram se afastando lentamente, o que houve com os continentes? Eles foram se afastando gradualmente também. Então, olha só, esse espaço que está entre a costa deste continente, continente sul-americano, e a costa africana, aqui, ó, aqui no meio teria o que a gente chama de Oceano Atlântico, tá? Então, encheu de água aí no meio, virou o Oceano Atlântico. No fundo do oceano, a água está em contato com o manto? Não. Ela está em contato com a placa tectônica, que é a placa que fica lá no fundo do oceano, tá? Então, se eu encostar de novo aqui, ó, a minha placa, ó, volta de novo a união dos continentes, ok? Tudo bem? Entenderam? Tá? Prestem atenção porque isso faz parte do que eu vou explicar ainda. Aí eu falei para vocês que a gente ia precisar de 5 toalhas coloridas, certo? Eu não sei se eu vou conseguir deixar todas abertas, eu vou deixar só assim. Professora, Sim. eu peguei umas toalhas, mas elas não são muito grandes. Tem Não problema? Não. Ok. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui de novo a câmera para que vocês vejam o que eu estou fazendo, ok? Então, olha só, vou organizar aqui as minhas toalhas. O experimento que está na sugestão, as toalhas estão todas abertas, mas eu não vou conseguir deixá-las abertas aqui, tá? Então, vocês vão fazer de conta que cada toalha aqui, tá? É uma camada aí de manto, de placas, da placa tectônica, ok? Então, o que acontece? Cada lado eu vou colocar uma caixa de sapato. De cada lado, tá? Das toalhas. Vou colocar aqui, certo? Essas duas caixas de sapato aqui estariam representando aqui os continentes, tá? Então, aqui é a superfície, ó, do meu continente. E aí houve um movimento de placa e os meus continentes, eles foram se movimentando. E o que aconteceu aí com... Olha só, o que formou aí? O que vocês acham que formou? Pode abrir o áudio para falar.
Formou tipo umas... Uma mistura. A mistura formou o quê? Olha direitinho aqui, ó. O que que formou aqui? Vulcão. Olha aqui no meio. Não formou aqui, ó, montanhas e depressões? Sim. Aqui? Então, bom, esse experimento aqui é para demonstrar para vocês como acontece a formação das montanhas, das cordilheiras, né? Existem alguns locais onde você olha e fala, nossa, mas que perfeição, né? Ficou tudo redondinho, né? Aqui em São Paulo, nós não temos aqui a Serra da Cantareira, passa aqui pertinho, em Guarulhos, perto da nossa casa. A gente não tem o Pico do Jaraguá. Então, isso daí aconteceu por quê? Por conta desse movimento das placas tectônicas. Então, franziu aqui esse meio do continente, tá? Uma força que veio, franziu, formando essas montanhas, tá? Por que que forma essa montanha? Só por conta do movimento da placa? Não. Vamos fazer de conta que eu tenho essas duas caixas, são dois locais que eu tenho uma certa fragilidade. Então, nessa fragilidade, eu tenho uma forte pressão que vai empurrar essas duas caixas, essas duas partes aqui do continente. E o que está no meio vai formar, então, aí a cadeia de montanhas, tá? Cadeias aí de cordilheiras. Tudo bem? Isso acontece só na superfície, onde tem os continentes? Não. No fundo dos oceanos, nós também temos cadeias de montanhas, cordilheiras, tá? No fundo do oceano, onde a gente tem regiões profundas do oceano. Tem abismo no oceano? Tem. Quem assistiu o filminho aí do Procurando Nemo, né? Quando ele cai, ele mergulha lá no abismo para procurar a máscara, para saber o endereço do onde ele tinha que ir para procurar o filho dele, que ele encontra aqueles peixes estranhos. É uma região muito escura, né? Uma região que não chega à luz, uma região de abismo. E como é que aconteceu esse abismo? Da mesma forma que aconteceu na superfície. Igualzinho, tá? Então, em alguns locais vai formar montanha, em outros locais vai formar o abismo. O abismo, ele também pode ser formado, por exemplo, pela passagem da água. Já ouviram falar do Canyon lá nos Estados Unidos? Né? Sim. Em Minas Gerais, nós temos ali uma região que o pessoal diz que é o Canyon de Minas. Por quê? Aonde o rio passa, ele vai levando a areia que está em volta, então ele vai moldando aquele espaço, né? E ele começou como um riachinho, aí foi ficando o rio, continuou, então foi ficando cada vez mais profundo aquele lugar e foi formando aquele cânion, tá? Por conta aí da passagem da água. Tudo bem? Entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Bem fácil, bem simples de entender com esses daqui, né? Então, olha só. A movimentação das placas tectônicas, né? Ocorre o afastamento, certo? Vou voltar aqui de novo. Ocorre o afastamento, certo? Mas, às vezes, aonde eu tenho... Vou usar duas toalhas aqui. Vou usar as canetas. Vamos fazer aqui, ó. Este aqui é a placa tectônica onde se encontra o Brasil. E essa aqui é a placa tectônica onde se encontra a África, ok? Aqui no meio é a falha da placa tectônica que fica no meio do Oceano Atlântico. De vez em quando, esse movimento, elas batem uma na outra. Quando ela bate uma na outra, aqui em cima não é cheio de água? Ela vai fazer um movimento tão grande, tão forte, que vai fazer o que a gente chama de maremoto.
tá? O que é um maremoto? É o terremoto que aconteceu no fundo do oceano. E por conta do movimento da água lá em cima, que vai fazer muitas ondas muito altas, o que vai acontecer? A onda vai subir muito alta, com muita força, e vai chegar lá na costa, né? Pode ser aqui costa brasileira, costa africana, com muita força. Como é que a gente chama essa onda que chega aqui com muita força e muito grande? Maré? Tsunami. Tsunami? Tsunami, muito bem, né? Então, olha só, todo maremoto vai formar um tsunami? Não. Vai depender do grau, né, desse terremoto. Tá? Existe uma escala que a gente chama de escala Richter, que ele mede aí a potência aí desse terremoto. Então, quanto mais potente ele for, mais estrago ele vai causar, tá? No Brasil, qual a chance que nós temos de ter um terremoto aqui no nosso país? Praticamente zero. Por quê? Nosso país ele fica no meio da placa do continente sul-americano, tá? Diferente, por exemplo, do Japão, que o Japão estaria, vou usar aqui, faz de conta, imaginem aí que esse daqui é o Japão, ok? O Japão está aqui, ó. Tem uma falha aqui, ó, passando bem aqui no meio, tem outra que corta ele por aqui. Então, a chance de eu ter formação de vulcão aqui, porque aqui é uma região muito sensível, e a chance de eu ter terremoto aqui é muito grande. E é por isso que volta e meia a gente escuta falar que no Japão, não sei qual vulcão entrou em erupção, não sei em qual região teve lá um terremoto que derrubou um monte de prédio, teve tsunami, lá é constante isso. Por quê? Por causa da região em que se encontra esse país. Tudo bem? Entenderam? Tá? Então, aonde eu tenho as falhas, né, as divisões das placas tectônicas, é onde eu vou ter maior chance de ter aí terremotos e tsunamis. Aqui, ó, na página 23, tem esse mapinha aqui. Então, eu quero que vocês acompanhem aí, ó, onde tem as linhas vermelhas, é aonde você tem aí a divisão das placas tectônicas, ó. Essa daqui, ó, é onde a gente tá. Então, o Brasil fica bem aqui no meio, ó. Tá vendo? Não tem divisão aonde está o Brasil. O Brasil está protegido. Olha que maravilha, hein? Que país abençoado. Não temos furacão, não temos... É pouco provável a chance da gente se deparar com um tsunami. Tá? Então, é um país abençoado por Deus. Vamos cuidar muito bem deles, crianças. Tudo bem? Pessoal, eu vou desligar agora a nossa gravação, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito longo e eu não consigo depois